Vamos começar agora a criar os primeiros usuários, os grupos, as máquinas, assim por diante na minha rede. Vou abrir novamente a interface do Active Directory e os computers. E o Active Directory permite fazer um negócio muito interessante, que é justamente criar o que nós chamamos de containers, ou unidades organizacionais. Qual que é o objetivo? A ideia é justamente criar uma estrutura que te facilite, como administrador, organizar os objetos da sua rede. Então eu posso fazer o seguinte, vou clicar no primeiro nível, botão direito, novo, unidade organizacional. E aqui eu vou colocar o nome que eu quero. Então eu vou chamar aqui, por exemplo, vamos supor que a minha empresa tem 3 localidades, São Paulo, Piracicaba e Sorocaba. Então eu vou criar por São Paulo, ok. Vou criar as outras localidades. Então clico novamente aqui, nesse nível mais alto, botão direito, novo, unidade organizacional, Sorocaba. Vou criar mais um no mesmo nível, novo, unidade organizacional, Piracicaba. Pronto, agora eu tenho 3 containers. Debaixo de São Paulo eu tenho uma série de departamentos que eu quero organizar melhor os objetos. Então botão direito, novo, unidade organizacional. Vou criar aqui como, por exemplo, de acordo com os departamentos que eu tenho na minha empresa. Então vou criar a área de vendas, botão direito aqui no nível para criar aqui dentro, botão direito, nova organização. Vou chamar chamado de contabilidade. E assim por diante. Em Sorocaba eu tenho a divisão de transporte. E tem lá em Piracicaba a diretoria, por exemplo. A forma como você vai criar esses containers não importa. O objetivo é evite utilizar o organograma da sua empresa, pois isso aqui não deve refletir de forma alguma o organograma da sua empresa. Ele tem que ser uma estrutura fácil para você, administrador, poder gerenciar seus objetos. E agora eu vou começar a criar alguns usuários. Então, por exemplo, em vendas eu tenho alguns usuários. Então eu vou clicar aqui dentro do container onde eu quero criar, botão direito, novo, usuário. Esse usuário eu vou criar o meu primeiro, que é o Fábio. O último nome, sobrenome é Rara. Vou criar o meu login de rede. Então vou criar como, por exemplo, Fábio H, que é um login bem fácil de memorizar. Next. Aqui eu vou definir qual que é a senha inicial. Bom, concordo que nesse momento eu sei qual que é a senha do Fábio. Então eu vou colocar uma senha que seja fácil para ele. Lembrando que essa senha deve conter caracteres especiais, maiúsculas e minúsculas, e deve ter mais do que 7 caracteres. E vou marcar justamente isso. O usuário deve trocar a senha no próximo logon. Por quê? Ele vai colocar essa senha que eu informei aqui, e no próximo logon que ele fizer na rede, vai ser pedido para que ele coloque uma senha que somente o usuário saiba dela. Então vou colocar aqui Next, Finish. Pronto, já criei um usuário. Se eu quiser criar um grupo, é o mesmo procedimento. Botão direito, novo, grupo. E aqui eu coloco o nome do grupo. Por exemplo, eu vou criar um grupo chamado de vendas. Eu defino qual que é o tipo de grupo. Por padrão, grupos, quando nós utilizamos para departamentos ou áreas, nós criamos como global. Se você vai criar um grupo de acordo com o tipo de recurso que vai ser acessado, como por exemplo, grupo que tem acesso ao banco de dados, grupo de acesso a uma pasta específica, você pode criar como domínio local. Tá? Para a estrutura mais simples, você já pode começar com um grupo global e do tipo segurança. Clique em OK. Perfeito. Se eu clicar novamente agora no Fábio Rara, eu posso colocar ele dentro desse grupo de vendas da seguinte forma: member of ou membro de, clico em adicionar e aqui eu coloco o nome do grupo que eu acabei de inserir agora. Mando verificar o nome. Perfeito, achou. Clique em OK. Agora o usuário Fábio pertence ao grupo de Domain Users e o grupo de vendas. Se eu clicar em vendas e clicar em membros, eu vejo que o Fábio já pertence a esse grupo. Perfeito. Se você for inserir agora estações neste domínio, você deve lembrar o seguinte: nas configurações TCP/IP que nós fizemos no meu servidor, lembre-se que eu informei qual que era o DNS Server. Então você deve fazer o seguinte: nas máquinas que você possui e que contenham Windows Vista, Windows 2000 ou Windows XP, basta clicar nas propriedades de rede. Você deve configurar na parte de TCP/IP, você deve colocar justamente aquele caminho lá. Qual endereço IP que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o endereço IP que é o do meu servidor controlador de domínio e que tem o serviço de DNS. No meu caso não foi esse servidor aqui? Pois é. Então nas estações eu vou colocar justamente este parâmetro.
Fique atento a isso, pois muitos dos problemas que existem com o Active Directory é justamente por configuração errada. Tá bom? É obrigatório que você informe aqui o endereço IP do seu primeiro servidor controlador de domínio. Tá bom? Perfeito. Já configuramos aqui o servidor e já criei os primeiros usuários e grupos do meu Active Directory.